Está com a gente aqui para conversar com o nosso ouvinte, para nossa satisfação, o infectologista do Hospital Albert Einstein, o doutor Hélio Baixa. Doutor Hélio, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Bom, são vários assuntos. Eu queria começar por essa informação que eu estou lendo aqui no site UOL, doutor, dizendo que foi feito um levantamento a partir do Sim, registro de crianças mortas entre 2020 e 2021, vítimas de Covid, né? O presidente disse que não sabia, o presidente Bolsonaro não sabia que tinha criança que morreu de Covid, né? Algumas coisas ele acha que faz questão de não saber. Mas fato é que por esse levantamento do UOL, doutor, se chega à conclusão de que na faixa etária de 5 a 11 anos, que é a faixa que vai ser vacinada a partir de agora nessa nova etapa, nessa faixa de 5 a 11 anos, as crianças que morreram, em maior número, foram crianças de 5 anos. 5 anos. E como a vacinação vai acontecer em forma decrescente, primeiras de 11, depois as de 10, parece ser, levando em conta esses dados, um contrassenso, né? Algo que não faz muito sentido, né? Deveria ser, por esse raciocínio, primeiro as crianças de 5 anos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor, por favor. é, a pandemia mudou. Os dados de 2020 não se encaixam na condição real hoje. E isso, às vezes, para uma pessoa desinformada ou que não quer enxergar as coisas, é difícil, porque o que é verdade em números há 2 anos, em qualquer assunto, é diferente de hoje. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, dizia o nosso Vate Luiz Camões. Mas a condição que nós tínhamos inicialmente das crianças serem um grupo quase não importante na Covid mudou. Nós temos que ver onde há dados confiáveis. Aqui no Brasil, nós estamos numa crise, um colapso geral, inclusive dos números. Mas na Itália, os casos novos com essa pandemia versão Ômicron, 1/3 do número se dá em crianças entre 5 a 11 anos. Hoje seria a volta às aulas na Itália. A volta às aulas não se deu na sua totalidade. Eles chamam de didática à distância, vão acionar, porque a condição dessa faixa etária é fundamental na infecção. E não é só em morte, é na transmissibilidade da doença. Então, essas crianças, elas têm um papel como pacientes, como doentes e também como transmissores. E essa condição é uma condição que mudou muito na versão atual da pandemia. Então, nesse caso, o senhor acha que seria desejável que se revisse essa estratégia de começar a vacinar primeiro as de 11, depois as de 10? É o caso de se repensar isso, doutor? É o caso de se fazer tudo muito rapidamente. Essa faixa etária já deveria ter sido começada a ser vacinada lá atrás. Nós já estamos atrasados. E atrasados por uma vontade de não fazer vacina. Eu recebo aqui por dia, mas uma série de fake news. Claro, há pessoas que adoram fake news, porque está ofertada a informação correta por organismos internacionais o tempo inteiro na internet, mas as pessoas gostam de pegar o médico fulano de tal, que não sei que capacidade tem para fazer a informação, dizendo que a criança não é para ser vacinada, ou que fez miocardite, ou que fez isso, ou que fez aquilo, sendo que o maior problema hoje é essa faixa etária desprotegida, não é?
Nós estamos conversando com o Dr. Hélio Baixa, que é infectologista do Hospital Albert Einstein. Doutor, outra novidade que surgiu, essa quero crer que bem positiva, é a possibilidade da utilização da Coronavac na vacinação de crianças. A Coronavac que vem sendo preterida pelo Ministério da Saúde numa briga absolutamente rasteira, menor, política, enfim, que não tem nada a ver com saúde pública. Agora, parece que nesse caso, estava lendo hoje na Folha de São Paulo, parece que o Ministério da Saúde estaria propenso a incluir a Coronavac na vacinação para crianças, desde que ela seja aprovada pela Anvisa, lógico, e parece que está bem encaminhada a aprovação da Coronavac pela Anvisa. Essa é uma boa notícia, né, doutor? Eu acho, tem mais segura, funciona. Vamos ver como que a Anvisa resolve isso. Vamos aguardar. Aliás, Mas, de qualquer maneira, com essa vacina ou qualquer outra, nós teremos que começar a vacinar logo, né? Esse é o ponto vulnerável. Sim, não tem dúvida, até porque a volta às aulas está prevista para daqui a pouquinho, né? E seria muito importante que a gente conseguisse vacinar o maior número possível de crianças para que pudéssemos retomar as aulas presenciais. Mas parece pouco provável que a gente consiga vacinar todo mundo a tempo, todas as crianças a tempo de estarem imunizadas para o retorno às aulas, né, doutor? Nós temos uma capacidade no SUS de fazer vacinação um número bem grande. Se pode vacinar 800, 1 milhão de pessoas por dia no Brasil, ou mais. E a maior dificuldade foi os empecilhos burocráticos que se colocaram para dificultar essa vacinação. Sim. Nós estamos conversando com o Dr. Hélio Baixa, que é consultor técnico da Sociedade de Infectologia e médico do Hospital Albert Einstein. Doutor, tratando de um outro assunto aqui, essa discussão sobre a possibilidade de reduzir o prazo de afastamento de pessoas com coronavírus, mas sem sintomas, né, as assintomáticas. Hoje esse afastamento é de 10 dias, mas há quem defenda, até a Prefeitura de São Paulo, o secretário de Saúde aqui de São Paulo, do Estado também, parece que o Ministério da Saúde também está inclinado a isso, a reduzir, a considerar a hipótese de reduzir para 5 dias esse afastamento de doentes assintomáticos. Mas a gente conversava a semana passada com a doutora Maria Ângela Simão, da OMS, e ela dizia que não, que por enquanto não há dados suficientes que garantam que em 5 dias a pessoa não vai mais infectar outras pessoas. O que lhe parece isso, doutor? É uma situação de crise que tem causado falta ao trabalho para as pessoas que em massa estão com Covid. Então, estão tentando reduzir, mas tem um perigo. Quanto mais gente infectada numa fábrica, numa repartição pública, num hospital, nós temos mais dificuldades em fazer esse atendimento. Eu vi um trabalho hoje que me mostraram, um trabalho feito no Japão, onde na versão Ômicron a carga viral máxima se dá no 5º dia. Então, 5º, 6º dia. Então, essa atitude dos americanos em abreviarem o tempo de isolamento pode ser um desastre ainda maior. Não, era exatamente isso que a doutora Maria Ângela falava pra gente aqui na semana passada. É uma temeridade. Até porque, né, doutor, no caso do Brasil, há um problema adicional que é a falta de testes. Não se testa, desde sempre, né? Não se testa muito pouco. Não se testa nem na entrada, nem na saída. Isso. Diferente. O meu amigo que estava na Europa me mandou uma foto. Eles testam todos os dias. Por sinal, para ir ao estádio tem que testar, para ir para a aula tem que testar, para entrar no restaurante tem que testar. Aqui no Brasil, nós não temos testes, ou quando tem, não se faz. Eu acho inoportuno essa coisa de reduzir, essa recomendação de se reduzir para 5 dias o isolamento. É exatamente isso. Não tem base, não tem nenhuma comprovação, você tem razão. Você não sabe quando é que começou, né? Quando é que a pessoa
foi contaminada? Como é que você faz a conta de 5 dias? A conta, não, 5 dias não é pelo tempo da contaminação, é pelo tempo de doença. Sim. Quando você tem um positivo assintomático, nós consideramos o D1 o dia que ele fez o diagnóstico. É isso, e aí imagina, né? Lógico que tá em jogo algo que a gente não pode ignorar também, né? Tava falando agora há pouquinho das companhias aéreas. A Latam cancelou vários voos. A Azul cancelou vários voos porque não tem tripulante, não tem piloto, não tem nada, né? O pessoal está afastado. E não é algo pequeno, né? Isso está acontecendo também com médico, enfermeiro e tal. É um problema que é real, não é invenção, é algo sério. A aviação no Brasil é um problema. Nós tivemos essas férias de final de ano, foi um desastre. Eu acho que a maior dificuldade é o isolamento nos aeroportos, na entrada dos aviões e na permanência dentro da aeronave. Elas têm funcionado com a carga máxima e o número de passageiros máximo. Então, o que nós temos de pessoas que viajaram e se infectaram com Covid ou com gripe é muito alto. E essa tripulação é exposta, então ela fica reduzida, com uma capacidade operacional colapsada. Sim, nós estamos conversando... Isso tem acontecido na Europa com corpo de bombeiros, com policiais. Então nós temos que ter uma política de restrição e de uso de máscaras. Aqui há um mês e pouco, eu tive que fazer artigo defendendo o uso de máscara na rua. E o que mais me assusta é que o transporte público urbano tem sido feito inteiramente desprotegido. Vi fotos do Rio de Janeiro, as pessoas no metrô sem máscara. Aí não tem Deus que consiga nos proteger, né? Não há dá. anjo da guarda possível. Não há. Não tem mesmo. E aí estamos na discussão ainda, né, doutor, do carnaval. Várias capitais, acho que a maioria delas já decidiu que não vai ter carnaval de rua, inclusive aqui em São Paulo, né, no Rio também, não haverá bloquinho e tal, essa coisa toda está descartado. Fiquei até surpreso, confesso ao senhor. Achei que a gente não ia ter essa coragem de impedir, né, essa aglomeração toda e tal. A gente sabe como é que são as pressões, as pessoas também estão extenuadas, não aguentam mais. Restrição também agora é algo que tem que ser muito bem pensado, porque senão simplesmente as pessoas ignoram. Mas enfim, cancelou-se o carnaval de rua. E aí eu não consegui entender, não sei se o senhor concordou com essa decisão, a princípio o desfile das escolas de samba vai acontecer no sambódromo, com as pessoas nas arquibancadas, enfim. A gente tem visto jogos de futebol da Copinha também com estádios até bem cheios e, lógico, com pouquíssimo uso de máscara. Eu não entendo isso. Proíbe, no caso do carnaval, o desfile dos blocos, mas permite o desfile das escolas de samba. O que o senhor acha disso, doutor? Eu acho que isso foi uma decisão errada lá atrás, quando se permitiu. E o poder de fogo econômico e político das escolas de samba é grande. Então, depois de ter permitido, que foi uma irresponsabilidade dos nossos governantes, dos nossos responsáveis pela política sanitária, voltar atrás ficou mais difícil para eles. Mas é claro que vai na contramão de tudo, além do que uma sinalização errada. Nós temos, aqui esse mês de dezembro foi um carnaval por dia, né? A sinalização foi inteiramente equivocada e não vendo o que ocorria lá na Europa. Nós já devemos estar próximo de 1 milhão de casos novos por dia aqui no Brasil. É uma situação de colapso. Colapsa os serviços e colapsa os próprios médicos. Eu começo a atender 5 horas de manhã e fico
aqui no telefone o tempo inteiro. Inclusive, por isso que eu pedi para essa entrevista ser aqui no computador, porque senão vamos ser interrompidos e a linha cai. Mas é uma situação... É muito diferente essa versão da pandemia daquela do ano passado, quando nós tivemos a gama, e daquela inicial de 2020. É inteiramente diverso. Então, as pessoas que não acompanham de perto, não atendem os pacientes, ou são pessoas palpiteiras, elas não têm ideia do que estão falando sem viver essa situação na prática que nós temos hoje. É uma calamidade. Além do que, nós tivemos o vírus da gripe e mais ainda o vírus social respiratório. Então, a quantidade de quadro clínico gripal foi para as cabeças. É isso. E fora isso, temos as outras doenças que não param, né? As pessoas têm outras doenças, têm outros males, têm doenças crônicas, atendimentos já pré-agendados, enfim, o quadro não é bom definitivamente. Doutor Hélio Baixa, muito obrigado pela atenção, obrigado por abrir essa brecha aí na sua agenda, sei que ela está corridíssima. Muito obrigado e até uma próxima. Agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Doutor Hélio Baixa, que é infectologista do Albert Einstein e consultor técnico da Sociedade de Infectologia, falando sobre essa situação da Ômicron. Você ouviu só? Então não tem essa de que a Ômicron é mais branda, causa menos risco. Uma coisa é dizer que ela é menos letal se comparada com outras variantes, né? Com a Delta, por exemplo, e tal. Isso parece que é verdade mesmo, né? Os médicos estão dizendo isso no mundo inteiro. Só que como ela infecta muito mais rápido, o número de pessoas atingidas claramente é muito maior. É muito maior. A gente nem sabe quantos, porque a gente não testa nada aqui. No Brasil não testamos coisa alguma. Então, você não sabe, né? A não ser que você tenha um sintoma e tal, ou que você tenha que fazer um teste porque você quer participar de um evento, e mesmo assim quando o evento cobra, né? Aliás, começa nessa segunda-feira, né? Nessa segunda-feira aqui em São Paulo, está previsto para começar essa fiscalização maior, passaporte da vacina em eventos, não só aqueles grandes que reúnem 500 pessoas ou mais, né? Porque até então era isso, né? Eventos grandes tinha que ter passaporte da vacina. Agora não, qualquer reunião e tal, qualquer ambiente em que você fique num lugar fechado, com um grupo de pessoas, teria que ter, né? Espero que haja fiscalização, o passaporte da vacina. Porque se não for assim obrigado, se a pessoa não for obrigada, muitas não fazem mesmo. Também porque é difícil fazer o teste, não é barato fazer o teste, O governo teria que fazer como outros países fazem, né? Franquear o teste. Então, instalar tendas pela cidade, pelas várias cidades, custa caro? Custa caro, mas saúde pública custa caro. Quanto custa você internar um monte de gente? Custa muito mais, né? Então, se você fizer o teste, você claramente vai impedir que muitas pessoas cheguem a um quadro mais grave, infectem mais gente, e a gente superlota hospitais, e aí o atendimento fica difícil para Covid e para tantos outros males. Então é isso, a gente está falando isso, não a gente, né? Os médicos, os infectologistas estão falando isso há quanto tempo? Há 2 anos, só que infelizmente pouca coisa avançou nesse sentido. A vacinação avançou, felizmente, a vacinação avançou, estamos quase com, acho que 67%, 68% da população vacinada com primeira e segunda doses. Isso nós fomos bem, apesar de no começo derrapar também, mas depois pegou no breu e foi. Agora o restante, teste, enfim, isso a gente não desenvolveu, não aprendeu com a lição de outros países, não. 11h35, vamos ouvir o nosso ouvinte?